Pai seja convosco. A vitória é nossa. A vitória é nossa. Glorificado seja o Filho. Glorificado seja o Espírito Santo. Glorificado seja toda a Trindade. Sabe de que Trindade estou falando? Da Trindade divina, augusta, santa, poderosa, inerrante, infalível, maravilhosa, que ajuda, que defende, que protege, que guarda, que nos dá vitória, nos dá completo sucesso, nos leva para o céu e nos dá toda a mudança. Vamos esperar que Deus nos permita observar a análise temática do livro. Análise temática quer dizer quais são os temas centrais do livro do Apocalipse e o que é que eles podem, estabelecendo em conjunto um elo de ligação, trazer para nós como esperança, como aviso e como revelação de Deus. Tudo começa com uma revelação pessoal de Cristo. Então vamos abrir a Bíblia, por favor, e escolher do texto lido, do texto previsto, pelo menos um versículo. Tudo começa, o Apocalipse começa com uma revelação pessoal de Cristo. A palavra que deve ser inserida aí deve ser a palavra Cristo. Ok, estamos prontos? Apocalipse, capítulo 1. Desde o versículo 1 até o versículo de número 8, nós temos uma revelação de Cristo. Ou seja, Cristo tira todos os véus, todos os mistérios que poderia haver sobre si em relação a nós e nos deixa vê-lo de corpo inteiro e nos deixa entender o que ele realmente é. Então vamos tomar aqui o verso de número 5. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, àquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Estes versículos representam para nós a abertura, o prólogo, a introdução, a apresentação pessoal do Senhor Jesus a João no livro do Apocalipse. As muitas visões, os muitos símbolos, as muitas cartas, as muitas advertências, os muitos juízos que haverá na sequência deste livro, todos eles dependem do conhecimento deste ser maravilhoso e santo chamado Jesus. 8.2, nós temos a aparição gloriosa de Cristo a João. Vai do versículo 9 até o versículo de número 20. Eu vou tomar aqui um ou dois versículos. Verso 13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido. Nunca esqueçam, queridos irmãos, que há uma grande diferença entre filho do homem e filho de homem. Todos nós somos filhos de homem. Jesus não é filho de homem. Filho de homem quer dizer filho gerado por um homem. Jesus não é filho é filho do homem. Quer dizer, ele veio como filho do gênero humano, filho da raça humana, mas não filho de nenhum homem. O pai literal de Jesus é Deus. A outra palavra muito linda que nós temos no verso 13. Semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, os seus olhos como chama de fogo. Estas expressões muito lindas que estão apresentadas por João nesta descrição de Jesus lhe aparecendo, aqui fala primeiro da soberania de Jesus, fala da majestade de Jesus, fala da glória de Jesus. E esses cabelos brancos, isto é uma palavra que significa a eternidade de Jesus. Não é uma criança, não é nem um jovem, não é uma pessoa imatura, é uma pessoa que traz com apresentação física para a nossa compreensão humana os sinais da eternidade, os sinais da eterna maturidade.
Depois nós temos capítulo 8.3, carta à igreja em Éfeso. Vamos dar uma voltinha na página de número 6 e somente ver algo que é muito interessante. Página 6. Na página 6 nós encontramos a igreja em Éfeso. O que foi que o Senhor achou interessante na igreja em Éfeso e que louvor? Eu queria pedir que repetisse após mim. Paciência. Paciência. Duas palavras para os irmãos. Primeiro, a palavra paciência na língua grega é a mesma palavra perseverança. Para Deus é a mesma coisa. Ser paciente é perseverar. Perseverar é ser paciente. Agora é interessante notar uma coisa, irmãos. A primeira apreciação que Jesus fez nas 7 cartas às 7 igrejas foi a apreciação da paciência. Se nós considerarmos a vida cristã uma universidade, ok? Se nós considerarmos a vida cristã uma grande escola, um super high school, uma grande universidade, eu queria com franqueza dizer aos irmãos, a matéria mais difícil de estudar é a paciência. E muitos irmãos nunca conseguiram terminar o curso da paciência. Sabe por quê, irmãos? Porque não tiveram paciência. Sabe o que foi que Jesus disse sobre a paciência? Na vossa paciência, possuí as vossas almas. Sabe o que foi que Paulo falou sobre a paciência? A paciência produz a experiência. Nenhuma pessoa será experiente na vida se não tiver tido paciência. Você veio do Brasil, você está aqui. Talvez você chegou há pouco tempo. Você queria ter sucesso em 6 meses. Queria comprar uma casa em 1 ano. Queria ter um bom carro em 18 meses. Queria ter uma excelentíssima conta de banco em 3 semanas. Tudo que Deus lhe diz é isto, filho, tenha paciência. Quando Deus descobre que nós temos paciência, escuta bem isto para os irmãos, isso pode ser útil. Quando Deus descobre que nós temos paciência, Ele faz as coisas com mais pressa para nós. Porque quando nós temos muita paciência, Deus não precisa demorar a fazer. Porque nós já passamos na escola da paciência. Agora, quando nós não temos paciência, é aí que Deus demora. Moisés não tinha paciência. E como Moisés não tinha paciência, ele quis libertar Israel na marra, no boxe, no jiu-jitsu, no soco. Aí sabe o que foi que Deus disse? Moisés, já que você está com muita pressa, então me espera 40 anos. Me espera 40 anos no deserto. Deixa eu pedir uma coisa em nome de Jesus. Não sejam impacientes. Eu quero falar com um irmão ou com uma irmã que está aqui esta noite, que tem uma chamada de Deus, chamada segura. Não se afobe, não se apresse. Tenha paciência. Se Deus lhe prometeu, uma coisa que a gente precisa entender, Deus nos fez uma chamada, mas não deu prazo. Se não deu prazo, como é que nós estamos querendo que se cumpra na noite seguinte? Meu servo, a tua amada já está perto de ti. Ele disse, mas Jesus, não tem ninguém do meu lado. Eu não disse do teu lado, eu disse perto. E perto pode ser, não é verdade? No Alabama. Quer dizer, perto quer dizer, no mesmo país. Paciência. A outra coisa que havia em Éfeso é que ela não tolerava os homens maus. Agora, uma coisa que o Senhor reprovou em Éfeso, os seminaristas digam, qual foi a reprovação? Perda do primeiro amor. Queridos irmãos, não esqueçam os dias em que os irmãos vinham para a igreja para chegar cedo e deixavam para jantar depois. Quando o tempo passa, a gente não faz mais isto. Janta primeiro e vai quando der tempo. Se o Senhor não mudou para conosco, por que nós mudamos para com Ele? É uma história tão batida, tão conhecida, que falar isso, alguém pergunta, pastor, não tem outra história para contar? Eu estou me lembrando daquela senhora que reclamou para o seu marido. Ele era um motorista de estrada, ele era um motorista,
Ela estava com ele sempre ao lado dele, andavam, saíam sempre, sempre, sempre. E um dia ela reclamou e disse: escuta aqui, meu velho, eu estou triste com você, estou mal satisfeito. O que está acontecendo? Você está tão longe de mim, que isso? Você era tão apegado, tão achegado a mim. Ele olhou assim para ela e disse: olha, presta atenção. Eu continuo dirigindo o carro no mesmo lugar. Eu estou sentadinho aqui junto ao volante. Você que está perto da porta. Mas você foi que chegou mais para lá. Como é que essa senhora não se deu conta de que ela foi que se afastou? Quantos de nós estamos pensando que Jesus se afastou? Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus nunca saiu do volante. Voltemos para a página de número 9. 8.4, nós temos a carta à igreja em Esmirna. Vocês têm que fazer uma ginástica, assim, porque a gente vai e volta. Carta à igreja em Esmirna, voltando para a página 6. Jesus louvou a igreja em Esmirna por duas razões. Primeira razão: obras feitas em tempo de tribulação. Irmão, servir a Deus quando tudo vai bem é uma coisa. Ser fiel a Ele quando tudo está contra. Quantas pessoas nós já perdemos da igreja? Porque só eram fiéis a Deus se tivesse a carteira recheada. Um Deus que só merece ser servido quando a carteira do seu adorador está recheado, deve ser outro Deus, não é o nosso. Porque nós estamos querendo que o melhor da vida seja para nós. Se às vezes nós temos necessidade de experimentar também alguma tribulação, para podermos entender o que foi que Jesus sofreu em nosso lugar. E Jesus disse que a igreja de Esmirna estava muito contente porque ela estava produzindo obras na tribulação. Em segundo lugar, havia o que na igreja? Pobreza. Eu espero que vocês não fiquem aborrecidos comigo, principalmente agora. Se não ficarem até agora, vão ficar no final deste seminário. Por favor, não fiquem aborrecidos comigo. Mas eu fico de orelha em pé. Eu fico assim meio desconfiado quando eu vejo pessoas abusando da teologia da prosperidade. Eu fico assim, meio olhando assim, quando há pessoas que chegam e garantem a todos os crentes que todos vão ter muito dinheiro na carteira, que ninguém vai passar necessidade, que ninguém vai ter problema, que de alguma maneira Deus vai abrir uma conta para você no banco e que de alguma maneira você vai encontrar cheques milionários. Irmãos, me diga uma coisa. Os irmãos não acham que é tempo de nós sermos muito francos e aceitarmos que o Salmo 23 é verdade? Ouçam bem, o Salmo 23 é verdade. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas eu acho que é bom também lembrar aqui outro versículo. Aqueles que querem servir piamente em Cristo padecerão perseguições. Cuidado para o nosso evangelho agora não ter mais cruz. É só facilidade. É só riqueza, todo mundo vai... Não, irmãos. A Bíblia diz que enquanto nós estivermos nesta vida, nós teremos dificuldades. O que Deus vai fazer é uma coisa que nós precisamos compreender. O que Deus está prometendo é que Ele nunca vai ficar longe de nós. Mas é preciso ter cuidado. A igreja em Esmirna era pobre e Jesus louvou porque era pobre. Eles não eram amaldiçoados porque eram pobres, não. Agora, pensa nisso, eu creio que Deus vai nos dar plena prosperidade. Mas eu vou dizer mais uma palavra sobre isso. Eu estou pensando que tem gente aí que não está entendendo as coisas. Eu estou pensando que tem pessoas que chegam ao púlpito e falam prosperidade, 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 prosperidade. Ou eles não estão explicando bem, ou então quem está ouvindo não está ouvindo bem. Sabe o que é que as pessoas que ouvem falar sobre prosperidade estão pensando que prosperidade é? Tem gente pensando que prosperidade é quando as coisas sobram, quando há esbanjamento. Prosperidade não é esbanjamento, não. Prosperidade é ter o necessário. Uma pessoa que tem cautela, uma pessoa que é prudente e usa o seu salário com sabedoria, ela é próspera. Prosperidade não é quando as coisas começam a se esbanjar. Isso é um perigo quando nós temos demais. Há pessoas que perderam a fé, porque quando começaram a ter muito, a primeira coisa que fizeram foi se esquecer do Senhor. Mas tem uma coisa mais que eu vou falar. Eu estou com vontade de falar isso. Abre sua Bíblia, por favor. Pastor, ainda bem que aqui não tem chegado esses profetas da prosperidade sem cruz, do evangelho sem cruz. Meu Deus.
E eu creio que a gente prospera. Eu sempre digo, eu vim este mundo foi para ter sucesso. Agora não foi para ser famoso. Abra a Bíblia, por favor, em Salmo 1. Pastor Barbosa, né? Nós vamos desfazer um mal-entendido aqui agora, viu, irmão Barbosa? Esse mal-entendido não é o senhor que tem, não. É o irmão Genuflixo. Muito bem. Vamos para o Salmo 1. Salmo 1. Algumas pessoas estão enganadas com essa história de prosperidade. Olha só. Glória a Deus. Eu vou pedir que uma pessoa fique de pé e leia bem forte para nós todos ouvirmos. Salmo 1, verso 3, por bondade. Primeiro, rapidinho. Quem lê? Ali está o servo de Deus. Bem forte. Eu vou acompanhando o irmão. Pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de água. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. A qual dá o seu fruto no seu tempo, ou na estação própria. As folhas não caem. Até aqui, quem acreditou nisso? Quem aceita? Quem recebe? Agora vamos ver o final do versículo. Agora gritem: tudo prosperará. Mas só que a gente pensa que este versículo está dizendo que nós vamos ter agora $1 milhão, nós vamos ganhar agora $72 por hora, e que nós agora não vamos mais nem precisar desse ferry boat aí, porque nós vamos comprar um iate e tudo isso. E aqui não está falando nada disso. Tudo. Quanto? O quê? A Bíblia não está dizendo que vai prosperar o que você tem. O que vai prosperar é o que você fizer. Gente, eu não sei como mudam as coisas na Bíblia. Aqui não está dizendo que vai prosperar o que você tiver, é o que você fizer. E há muita gente que não quer mais fazer nada na igreja porque só quer prosperar no que tem. Eu vou dizer uma coisa: se você não fizer nada na igreja para Jesus, o que você ganhar lá fora será debalde. Eu fui pastor na igreja da Ilha do Governador por 10 anos e havia um irmão que era diácono, ele tinha 7 filhos. E este homem ganhava $1,5 salário mínimo. Salário mínimo e meio no Brasil é algo ridículo, algo vergonhoso. A gente nem faz a troca para dólares, com medo de ter algum americano perto e nos levar para a corte. Mas a verdade é que $1,5 salário é uma coisa ridícula. Meus queridos irmãos, esse diácono com 7 filhos, todos os dias estava na igreja, seus filhos arrumadinhos, roupinha lavada, passada direitinho. Ele era um modelo para a igreja, com $1,5 salário. Sabe? Agora tinha uma coisa: era um diácono, chegava cedo na igreja, às vezes saía tarde, e nos cultos de oração estava orando, estava cedo. Aí Deus prosperou a vida deste homem, não era pelo que ele tinha, era pelo que ele fazia. E havia um milagre de, com $1,5 salário, ele ter tudo aquilo que precisava. Deus não está te prometendo sobras, Deus está prometendo o necessário que tu precisas. Quando começa a sobrar, nós perdemos a visão do reino de Deus. Quando começa a sobrar, nós começamos a esbanjar. O que tem de gente nesse mundo que pensa que Sodoma e Gomorra foram destruídas por causa de homossexualidade, quase todo mundo pensa que foi. Naquela banda de homossexual Deus destruiu. Não, senhor, se você ler a Bíblia, Deus não destruiu Sodoma e Gomorra por causa da homossexualidade, não. Está escrito na Bíblia que Deus destruiu Sodoma e Gomorra porque eles tinham muita comida que sobrava e não repartia com seu vizinho que não tinha. Esse negócio de homossexualidade, isso foi a gota d'água que fez esbanjar. Deus está de olho em ti. E a primeira coisa que Deus quer fazer não é dobrar o teu salário, é te ensinar a agradecer, a viver com o que tu tens e ver a multiplicação do que está nas tuas mãos. E eu não estou desanimando ninguém aqui de ganhar muito, eu estou dizendo que antes de ganhar mais, temos que aprender a administrar o pouco que nós ganhamos, senão vamos ficar uma porção de filhos pródigos aí. Tudo quanto fizer. Sabe por que algumas pessoas aqui neste país, brasileiros, estou falando brasileiros, nós que vivemos, sabe por que algumas pessoas aqui não vão para frente? Porque chegam aqui na igreja e começam a trabalhar, arranjam um bom emprego, estão na igreja todos os dias, mas os seus dízimos estão mandando para o Brasil. Pare de ser infiel. Isto é uma infidelidade. Se Deus quisesse você dando dízimo no Brasil, Deus não tinha tirado você de lá. Nós damos o dízimo no lugar onde nós somos alimentados.
Deus está triste com isto. Deus está mal satisfeito com essas coisas. Isso se chama infidelidade. Infidelidade. Você dá o dízimo onde você recebe a palavra, onde você é alimentado espiritualmente. Ah, pastor, mas eu amo muito. Nós todos amamos. Agora, se Deus quisesse você lá, você estaria ainda lá. Deus lhe trouxe para uma igreja para você parte dela. Eu cheguei numa certa igreja aí e Deus me deu uma... Isso não tem nada com Apocalipse. Pode não ter com o Apocalipse, mas tem com as coisas do tempo do fim. Aí o que aconteceu? Eu cheguei numa certa igreja do nosso ministério por ali, e no dia foi a primeira vez que eu fui lá. Quando eu cheguei, Deus me deu uma palavra, e no meio da palavra foi assim meio duro. Ele disse: olha, irmãos, é o seguinte. Irmãos, depois que eu disse: mas por que eu falei isso, Jesus? Tem compaixão de mim. Eu disse: irmãos, por favor, parem de telefonar para os seus pastores no Brasil, contando as coisas que estão acontecendo aqui, porque nós temos cultos diferentes no Brasil, nós temos um movimento diferente no Brasil, e fico pessoas, eu dizendo lá para eles, e fico pessoas, isso não tem nada que os irmãos estão contando, uma ilustração, e vocês ficam telefonando para o Brasil, e dizendo que aqui tudo é diferente, e você não simpatiza com o pastor, e aqui tem gente que cai essas coisas. Isso está ofendendo a santidade do Espírito de Deus. Deus trouxe vocês foi para tirar aquela geladeira que vocês estavam lá. Deus trouxe vocês foi para conhecer o avivamento real. Deus trouxe vocês para sacudir vocês e fazer com que vocês experimentem coisas novas. E parem de telefonar, sabe por quê? Porque seu pastor não é o pastor que você deixou no Brasil. No dia que você chegou aqui e começou a frequentar uma igreja e se tornou um membro dela, seu pastor é o pastor que está aqui. Ai, meu Deus. E foi embora de pronto. 5 meses depois eu voltei à mesma igreja. Quando eu cheguei lá, uma senhora falou comigo e me disse: pastor, me estendeu sua mão, Deus lhe abençoe. Pastor, eu disse: amém, mãe. Coisa que eu gosto de ouvir, Deus me abençoe. Eu quero dizer o seguinte: o irmão não sabe como Deus lhe usou naquela noite. Havia aproximadamente umas 10 pessoas nesta igreja que faziam exatamente aquilo que o irmão disse. Estavam telefonando todo dia para eu contar as coisas diferentes daqui. Aí os pastores ficavam orientando sobre como... E a igreja estava dividida. E havia uma parede contra o avivamento. E havia um espírito. Irmãos, e nós aceitamos a repressão de Deus. Mudamos. Olha o que Deus está fazendo aqui agora. Glória a Deus. Isso aí. Estou falando da igreja de Esmirna. Agora eu vou passar para outra igreja. Qual foi a reprovação da igreja de Esmirna? Não teve. Oh, gostei da palavra, não teve. E qual foi a recompensa prometida? Quem vencer receberá a coroa da vida. Obrigado, irmãs. Podem completar. Vamos para a página de número 7, igreja em Pérgamo. O Senhor louvou a igreja de Pérgamo por causa da sua... Juntos! Fidelidade não é perseguição, mas reprovou uma coisa. Seguiu as práticas de... É o nome de uma pessoa aqui. Balaão. Qual foi a recompensa? Quem vencer terá pedra branca, terá maná escondido e terá um nome secreto, um nome personalizado realmente. Agora vamos passar para a igreja de Tiatira. Deus, o Senhor Jesus, louvou 5 coisas que ele encontrou na igreja de Tiatira. Número 1. Número 2. Número 3. Número 4. Número 5. Os irmãos creem que a Bíblia é um livro verdadeiro? Os irmãos acham que a Bíblia permite mudarmos alguma coisa? Não. Não. Então olha a ordem que o Senhor Jesus pôs aqui neste versículo. Primeiro, obras. Segundo, amor. Terceiro, serviço. Quarto lugar é que ele pôs a fé. Agora vá discutir isso com Jesus. E a paz... Alguém sussurrou aí. E a paciência por último. Sabe o que foi que pôs a paciência por último? A gente estava falando que... Sabe por quê? Porque quem produz boas obras não precisa ter problema com paciência. Obras. Eu vou fazer uma pergunta. Eu peço em nome de Jesus que ninguém me responda. Você sente que estamos num momento de muitas obras na igreja? Não responda. Você sente que estamos num momento de muito amor na igreja? Você sente que estamos num momento de muito serviço na igreja? Você sente que estamos num momento de muita fé na igreja? Você sente que estamos num momento de muita paciência na igreja? Tiatira. Jesus encontrou 5 motivos para louvor. Somos melhores? Somos superiores ou inferiores a Tiatira? Nossa situação está para lá ou para cá de Tiatira? Se você fosse fazer um teste agora...
De 1 a 10, quanto você daria para as suas obras? 1, 2, 3, todo mundo fala de uma vez só. De 1 a 10, quanto você está produzindo de obras da casa de Deus? Amor, de 1 a 10, quanto? Só tem uma irmã falando, aí todo mundo vai saber a nota dela. Vamos para a reprovação. A reprovação foi que ela tolerava a falsa profetisa e seguia as práticas de Jezabel. Qual foi a recompensa? A quem vencer, dar-se a estrela da manhã. Vamos passar para a igreja de Sardes. O que foi que o Senhor encontrou em Sardes? E ele louvou. Alguns não se contaminaram. Não se contaminaram. Alguém gostaria? Não precisa. Eu solto. Responda sim ou não. Não faça, mas responda, por favor. Alguém gostaria de aplaudir este louvor de Jesus aqui, a igreja de Sardes? Alguns não se contaminaram. Alguém gostaria de aplaudir? Só diga sim ou não. A igreja, irmãos, não é lugar em que alguns não se contaminam. A igreja é lugar em que ninguém deve se contaminar. Alguns não se contaminaram. Que é isso, igreja de Sardes? Alguns não se contaminaram. Agora, vira a moeda do outro lado e veja o que está acontecendo. Se alguns não se contaminam, muitos se contaminam. Olhe bem para mim, por favor. Antes que eu termine, são 9h40, daqui a pouco a gente termina. Olhe para mim. É como se eu estivesse falando de 1 a 1 e falando com todos, mas não posso. Então, é como se eu estivesse falando de 1 a 1, certo? Você é o retrato da sua igreja. A igreja não é mais forte do que você, de quão forte você é. A igreja tem a força, a sua igreja tem a força que você tem. A coisa mais feia e errada que nós fazemos geralmente é esta. Quando vamos para um culto que não correspondeu àquele padrão que a gente sempre gosta, cultão, hein? A gente diz, poxa, que culto frio. Você nunca tem direito de dizer que o culto foi frio, porque você é que fez o culto. O culto é o retrato do seu estado espiritual. O culto é você. O culto é você. Nós não temos o direito de dizer, mas você viu que culto xoxo. Quando o crente diz culto xoxo, ele está dizendo, você viu como eu estou xoxo? O culto é o resultado de como você entra. O que tem de pessoas hoje e outras, não aqui, que aqui é um caso diferente, esse aqui é um avivamento tremendo. Mas o que tem por aí afora é pessoas que vão para a igreja completamente vazias. Escuta bem, isso aqui é forte. Completamente vazias. Mas fulano, e aí? Rapaz, estou vazio, mas ainda bem que eu vou para a igreja me encher. Sabe que tem muita gente que pensa que isso está certo? Sair de casa vazio, entrar no templo vazio para se abastecer aqui na igreja. Sabe que tem muita gente que pensa que isso está certo? Está certo não, está errado. Primeiro lugar, primeira coisa que a Bíblia diz sobre isto e nós não fazemos, é que toda vez que um crente entrar no santuário, pela Bíblia, tinha que entrar cantando. Está escrito na Bíblia, entrai pelas portas dos seus átrios com louvor. Ih, só tem esse pouquinho de gente agora, quer dizer, já chegou mal dizendo. Primeira coisa que a Bíblia diz, entre nesta casa com louvor. Segunda coisa que a Bíblia diz, isso aqui, por que não é mais anunciar? Ninguém apareça vazio perante o Senhor. Se você entra nesta casa totalmente vazio, esperando ser cheio durante o culto, você não está cumprindo o plano de Deus. Você já tem que vir com alguma coisa aqui para dentro. Porque Deus não vai fazer outro mundo. Deus já fez uma vez o mundo do zero, do nada. Mas agora não. Ele vai multiplicar o que você trouxer para a casa dele. E aí você vai ter a plenitude da bênção. Quantos dizem amém? Amém. Eu acho melhor passar para a igreja de Filadélfia, irmão. Senão... Ok. Qual foi o louvor que o Senhor deu à igreja de Filadélfia? Guardou a palavra e não negou o nome. Agora, eu quero só aclarar uma coisa. Irmãos, nós não vamos confundir o que nós estamos lendo na Bíblia. Eu não sei se os irmãos aqui já ouviram falar de crentes que lê a Bíblia, lê uma coisa e fala outra. Como é que você está lendo uma coisa e falando outra? Não, pastor, explique isso melhor. Aqui está dizendo, guardou a palavra. Tem irmãos que entendem mal. Quando leem esse versículo, guardou a palavra, eles entendem, guardou a Bíblia. E aí guardam a Bíblia e não leem mais.
Não é guardar a Bíblia em casa, esconder, é guardar a palavra no coração. Mas que coisa! Pastor Gesiel, o pastor aqui é nosso professor de escola dominical, e ele falou para nós que um irmão trocava Absalão com Absalão. Aí achava que era para abrir igreja. Abre. Absalão. Não, são mal entendidos. Às vezes tem. Gente, Absalão. Ok, vamos para a igreja de Filadélfia. Guardou a palavra. Irmãos, o que está acontecendo com a igreja do Senhor que está deixando de ler a Bíblia? O que está acontecendo conosco, que somos soldados e estamos andando sem espada? O que está acontecendo conosco? Que avivamento é esse que não deixa nem que a gente leia a Bíblia? Que avivamento é esse que não produz um grande apetite em nós pela palavra? Que tipo de poder do Espírito Santo é esse que nós temos, que ainda continuamos escravos das novelas brasileiras? Que avivamento é este? Será que nós estamos voltando para ser a igreja de Sardes, ou estamos alcançando o patamar de Esmirna e de Filadélfia? Eu lhes digo da parte do Senhor, é tempo de pedir carta para a Filadélfia. Ou seja, é tempo de desenvolver o amor fraternal e nos queremos muito mais e produzirmos muito mais, porque o tempo do fim está chegando e nós temos que subir como guerreiros mais do que vencedores. Vamos para a Filadélfia. Guardou a palavra, não negou o nome. Qual foi a reprovação de Cristo a Filadélfia? Não houve. E qual é a recompensa? Quem vencer será coluna. Eu gosto desta palavra, coluna. O pastor José, o senhor construiu templos lá, pastor Zazinho, o senhor construiu templos lá no Brasil, então vai me ajudar, porque eu não sou construtor. O que foi que aconteceu com esta casa aqui, que não puseram colunas? Não tem? Não tem colunas? Nenhuma, não. Não, peraí, como é que é? Ah, tem? Ah, onde é que estão? Mas não estou vendo. Onde é que estão? Ali tem uma? Ali tem uma? Essa viga, nesse sentido bíblico, isso aqui também é uma coluna. Mas se tirar isso aqui, qual é o perigo? Cai. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Não sejamos enganados. Pior ainda, não nos enganemos. Deus está dizendo que quem vencer será a coluna. Agora tem dois tipos de coluna. Tem estas que todo mundo vê. E tem aquelas que estão escondidas. Talvez Deus separou você para ser uma coluna, para fazer uma coisa, para fazer uma obra da igreja, que todo mundo vê. O bom professor da escola dominical, ele é uma coluna. E é uma coluna que todo mundo vê. Ele está ensinando na escola dominical. Mas aquela irmã que fica intercedendo pela vida do pastor, ela também é uma coluna, só que ela é uma coluna invisível. Agora eu quero dizer uma coisa, esta casa não cai, não é só por causa desta, é por causa desta e das outras escondidas. Eu quero neste momento dedicar 1 minuto, quem sabe 1 minuto, para louvar a Deus pelas colunas invisíveis da igreja. Pelas pessoas que estão fazendo muita coisa para Deus sem querer que o seu nome apareça. Pelas pessoas que não estão que não estão fazendo questão de ter primazia na igreja. Por causa de primazia, já se escreveu uma epístola na Bíblia. Fulano tal está querendo a primazia. O tal de Diótrefes. Ok. Deus te ajude para que tu estejas pronto para ser uma coluna. Ou desse tipo que vai de ponta a ponta, ou então de outro tipo que a gente nem está vendo, mas tem. Ela está ali. Os trabalhadores anônimos da igreja. Por que que todo mundo tem que saber da oferta que eu dou, se às vezes Deus quer que eu seja uma coluna anônima? Os trabalhadores escondidos. Aquele irmão está fraco na fé e ninguém se lembra de lhe dar uma palavra. Só se lembra de comentar a sua fraqueza, mas não se lembra de dar uma palavra. Talvez no dia que você, imperceptivelmente, sem que ninguém saiba, telefonar e recitar um versículo da Bíblia para ele, e orar por ele, estimulá-lo, e ele voltar para a igreja, nunca ninguém vai saber o que você fez. Não se preocupe com aplausos. Essas colunas nunca foram aplaudidas, mas elas estão sustentando esta casa. Porque o dia do galardão, irmãos, não é hoje, é amanhã. O dia do galardão não é agora não, irmãos.
é o seguinte, eu vou para essa igreja, mas só vou se for para ter lugar na diretoria. Ou seria muito melhor não viesse. Porque aqueles que estão procurando muito lugar na terra é porque não tem muita esperança de ter um lugar no céu. Agora, que não faz questão de lugar aqui embaixo é porque está descansando no seu lugar lá em cima. Eu tenho um compromisso com Deus já faz anos, e quando estiver ministrando a palavra, independentemente do meu tema, eu falo aquilo que eu receber dele. Amém? Ok. Vamos para a igreja em Laodicea, termina com ela, né? Igreja de Laodicea, qual foi o louvor da igreja de Laodicea? Isso aqui eu não pus, que era para os irmãos poderem falar. Qual foi o louvor da igreja de Laodicea? Veja na Bíblia, por favor. Não teve? Teve. Não teve o que louvar. Jesus não encontrou nada que louvasse? Então vamos correndo. Qual foi a reprovação? Era morno, miserável, cego, pobre. É melhor irmos para frente, irmão. Está muito feio isso. Recompensa: se vencer, sentar-se-á com o Senhor no trono. Eu lhes peço, por gentileza, voltem agora para a página de número 10. No capítulo 3, quando termina o capítulo 3 de Apocalipse, então terminam as mensagens de Cristo endereçadas à sua igreja, e começa então a abrir-se um cenário novo, e daqui para frente a igreja é como se é escondida, e começam as revelações daquilo que vai ser algo apavorante aqui na terra, chamado grande tribulação. Mas antes disso, o trono de Deus e os adoradores celestiais. Você pode ter a sua Bíblia aberta em Atos. Você pode ter a sua Bíblia aberta em Apocalipse, capítulo de número 4, por favor. Apocalipse, capítulo de número 4. Eu lhe agradeço se o irmão pode estar com este capítulo aberto. Apocalipse, abre salão, que coisa. Ok. Apocalipse, capítulo de número 4. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse: só digam duas palavras que seguem. Disse: sobe aqui. Essas palavras têm dois sentidos. Primeiro, João iria subir em arrebatamento, mas elas estão também lançando uma luz, um link. São quase parabólicas estas palavras, porque este versículo vai nos lembrar do próprio arrebatamento da igreja, quando o Senhor dirá lá de cima para a igreja: sobe aqui. Muito bem. E mostrar três coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito. Os irmãos sabem que existem vários tipos de arrebatamento. Existe arrebatamento de sentido, né? Existe arrebatamento de espírito e existe arrebatamento integral. Por exemplo, o arrebatamento integral foi o arrebatamento que Filipe teve. Não é brincadeira, você está aqui, daqui a pouco está lá, sem ter tomado nenhum transporte. Isso não é muito comum, mas é bíblico. Arrebatamento integral, que vai ser este arrebatamento aqui. Haverá o arrebatamento, existe arrebatamento de sentido, existe o arrebatamento de espírito. Agora uma palavrinha sobre arrebatamento. Algumas pessoas nunca ouviram, mas gostariam de ouvir alguma palavra sobre o seguinte: pastor, como é que vai ser no dia do arrebatamento, pastor? Por exemplo, se eu estiver com esta gravata, pastor, eu vou com essa gravata? Essa minha gravata desce? O que vai ter de gravata aí espalhada aí pelo chão? Pastor, meu relógio sobe. Pastor, e minha dentadura? Eu não estou falando das engolidas, eu estou falando das outras. Você já ouviu alguma palavra sobre isto? O meu coque sobe, o seu cabelo sobe, agora e esse grampo, os grampos do cabelo? Pastor, essa pulseira, pastor. Ai, pastor, meu sapato sobe. Oh, meu Deus, se tivesse qualquer coisinha na Bíblia sobre isso, era tão bom. Deixa eu ver aqui, Filipenses 3. Filipenses capítulo 3. Versículo de número 20. Filipenses 3 e 20. Eu gostaria de ouvir uma voz feminina lendo este versículo, por bondade. Rapidinho, Santos, o tempo voa. Por favor, nossa cidade está no céu. Por favor, irmã. Por favor, irmã. Verso 20.
A irmã crê nisto? Amém. Mas a nossa cidade está nos céus, Donde também esperamos o Salvador. onde também esperamos. Então, o arrebatamento é isso. Nós vamos nos encontrar com alguém que nós estamos esperando que vai vir do céu. Siga. O Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo. O que vai acontecer em seguida? Agora uma voz masculina. Qual é a irmã que vai ler? Ok. Pastor José, verso 21. Que transformará o nosso corpo. Agora atenção, porque tem uma revelação de Deus neste versículo. Que transformará o nosso corpo abatido. Para ser conforme o seu corpo glorioso. Para ser conforme o seu corpo glorioso. Escutem, o nosso corpo, depois desse arrebatamento, o nosso corpo será semelhante ao corpo que Jesus adquiriu após a ressurreição. A Bíblia chama corpo da ressurreição. Então, com respeito a nós, ao nosso corpo, não há problema. Nós vamos subir, e nesse subir haverá um processo miraculoso, misterioso, maravilhoso, chamado processo de transformação. E o nosso corpo abatido passa a ser conforme o seu corpo glorioso. Isso aqui é uma coisa. Agora, atenção que vem outra coisa. Agora, essa outra coisa é uma revelação que está aqui embutida. Vamos tirar o véu, por favor. Segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as O que Deus vai fazer isto, Ele vai fazer com um padrão. É um padrão que Deus tem. A primeira parte do versículo está falando de transformação do corpo. E a segunda parte do versículo, escuta bem, está falando que Deus vai operar segundo um poder que Deus tem de sujeitar a si todas as coisas. Essas coisas não são os nossos corpos. Essas coisas são as coisas que estavam acompanhando o nosso corpo no momento do arrebatamento. Ainda não está bem claro, então vamos terminar de completar. Ok, vem cá, por favor. Ok, obrigado. Você está com o relógio, ok? O céu não precisa deste relógio. Você está com esta blusa frita grande. E o céu não precisa disso aqui. Muito bem, que mais você tem? Alguma coisa aí, alguma joia, alguma aliança? É o sapato. Você veio de sapato hoje. Essas coisas o céu não precisa. O arrebatamento chegou. O que vai acontecer? No abrir e fechar de olhos, você sobe. E sobe com tudo. Tudo sobe. Nessa sua ida, essas coisas que não fazem parte do seu corpo, abre-se uma grande cratera no universo, como um grande funil, e vai sugar. Esse aqui é o veco mesmo, fabuloso. E vai sugar todo esse material, e ele desaparecerá, como naquele caso de Coré, Dotan e Abiram. O poder de sujeitar a si todas as coisas. Isso é para que nossa saída deste mundo envolva um milagre total, um milagre absoluto. O corpo sobe e é transformado, e essas coisas são sujeitadas para Deus de uma forma miraculosa. Quantos poderiam glorificar esta noite o nome do Senhor Jesus? Então não fique. Se você quer deixar, se você quer esse relógio para alguém, então acho bom você parar de orar com ele. Porque qualquer dia você sobe e seu parente aí que queria o relógio vai ficar sem ele. Os irmãos podem dar uma olhadinha no capítulo 4 ainda, de Apocalipse, voltar? Apocalipse capítulo de número 4. Apocalipse de número 4 tem uma coisa interessante. Versículo de número 7, rapidinho. O primeiro animal era semelhante a 4 e 7. A o segundo semelhante a o terceiro tinha rosto de, o quarto era semelhante a São 4 animais, 3 irracionais e 1 racional. Vamos falar o nome desses 4 seres. Primeiro, forte, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Agora vamos ver se gravamos. Quarto, terceiro, segundo, primeiro. Isso aqui é uma visão de Jesus nos evangelhos. Esse leão é Jesus no evangelho de Mateus. O leão não é o rei dos animais? No evangelho de Mateus, Jesus é o rei dos reis. Os irmãos sabem qual é o animal que mais serve ao homem? Não vem, por favor, me falar que seja cachorro. Eu não tenho nada contra os cachorros, nem a favor. Agora, cão na Bíblia não tem. Cão não tem na Bíblia essa coisa que os homens têm aqui, não. Você não vê um versículo da Bíblia que
que dê um carinho especial ao cão. O cão na Bíblia é desviado, o cão na Bíblia, às vezes... Né? Ok, muito bem, deixa para lá. Muito bem. Mas a verdade é que o animal que mais serve ao homem é o boi. O que mais serve ao homem é o boi. Porque o boi serve ao homem vivo e morto. O boi serve ao homem quando está vivo, e depois que o boi morre, ainda serve ao homem. Pois bem, Jesus é o nosso Salvador. Vivo e morto, ele nos serve vivo e nos serve morto. Vivo, ele faz milagres, ministra lá na Palestina. Morto, ele oferece seu sangue e nos salva. Agora, o segundo animal é um bezerro, que é um boi novo, porque Jesus morreu na sua juventude ainda. Então, esse primeiro animal que é leão é Jesus e Mateus. Esse segundo animal que é bezerro é o servo. O Marcos é o evangelho do servo. O terceiro ser tem o rosto de homem, porque o evangelho de Lucas, Jesus aparece como filho do homem. Agora, uma coisa. Primeiro evangelho, diga os seres. Primeiro evangelho, leão. Segundo evangelho, bezerro. Terceiro evangelho, como é que começa o primeiro evangelho? Livro da genealogia de Jesus e Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Aí daqui a pouco fala que Maria deu a luz a Jesus. Começa com Jesus com os pés o leão tem as patas na terra. Agora o evangelho de Marcos, princípio do evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus. Aí começa a falar que João Batista apareceu no deserto, pregando, e depois veio Jesus. Muito bem. O evangelho de Marcos é o bezerro, é o servo com os pés no chão, com os pés na terra. Agora vem o terceiro evangelho, que é o de Lucas. Tendo, pois, muitos depreendido por ordem a narrativa dos fatos que sucederam, pareceu-me também a mim, excelentíssimo Teófilo, falar de igual maneira destes fatos. Muito bem. Havia um homem da tribo tal. Aí começa a falar de Zacarias, começa a falar de Isabel, depois fala de Jesus. Jesus nasceu, é a história muito bonita de Jesus. É o filho do homem, é o homem que está com os pés no chão. Mateus começa com o rei na terra. Marcos começa com o servo na terra. Agora, Lucas começa com uma criança nascendo na terra. João não. Já é diferente. Como é que começa João? No princípio era o verbo. A águia está voando. Sabe por quê? Porque no quarto evangelho, ele é o Filho de Deus, eterno, santo e poderoso. Ele não é o leão, ele não é o bezerro, ele não é o homem, ele é a águia. Uma boa notícia, esta águia divina vai acima de todos os montes desta terra e é de lá que vem o seu socorro. Você pode louvar a Deus? Muito bem. Agora vamos. Eu vou convidar os irmãos para nós pelo menos lermos, né? Ok, todo o seminário leia o tópico de número 8.12. 8.13. Quando se fala em selo no Apocalipse, já é o tempo da grande tribulação aqui na terra, e este espaço em branco aqui está para selos, trombetas e pragas. O selo tem cavalos, as trombetas têm juízos e as pragas são pragas. Grande tribulação. A partir deste capítulo 6 até o capítulo 19, não tem nada com você, não tem nada comigo, não tem nada com a igreja. É a história do derramamento do cálice da ira de Deus sobre a terra. É o grande dia da angústia de Jacó. Israel vai pagar pelo preço de haver feito aquilo que fez com Jesus. O mundo vai pagar por sua rejeição a Jesus. É a grande tribulação. Numa dessas ocasiões vai morrer a quarta parte da população. Noutra oportunidade vai morrer a terceira parte. Noutra oportunidade os rios e mares deste mundo vão ser contaminados. Noutra parte os montes também vão ser julgados. É algo tenebroso, tenebroso, tenebroso. Os 6 primeiros selos, tem um parêntese para falar dos mártires da grande tribulação. Vamos dar uma olhadinha, por favor, na página anterior, para os irmãos terem uma ideia do que é o juízo da grande tribulação. Eu não tenho prazer nenhum de falar na grande tribulação, é uma coisa muito triste. Todavia, é algo que está na Bíblia e principalmente está no Apocalipse. Mas veja na página de número 8 alguma coisa. 7 selos. Os 4 primeiros selos apresentam 4 animais que são cavalos. Vamos falar só a cor do cavalo. Primeiro cavalo. Segundo cavalo. Terceiro cavalo. Quarto cavalo. Põe uma mãozinha assim, tapando isto que você acabou de ler. Vamos ver se a sua memória captou. Primeiro cavalo.
Acertaram. Segundo cavalo. Quarto cavalo. Amarelo. E sobrou o terceiro cavalo. O cavalo branco fala de violência e de conquista. O cavalo vermelho fala de divisão e de guerra. O cavalo preto fala de fome e o cavalo amarelo fala de morte. Há uma pergunta que chegou exatamente o momento de apresentar. Pastor, o crente tem possibilidade de ficar para a grande tribulação? Tem. Qual é o crente que vai ficar para a grande tribulação? Primeiro, é o crente que não vigiar. Qual é o crente que vai ficar para a grande tribulação? O crente que não guardar a palavra de Deus. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar a todos os que habitam na face da terra. Apocalipse 3:10. E se está falando da grande tribulação. Vigiai, pois, porque não sabeis a que dia e hora virá o Filho do Homem. Mateus 24:42. O crente que não vigiar, o crente que não for fiel, ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Então é possível. Mais do que isto, eu penso que a verdade nunca pode ser escondida. Vai ficar muita gente. Vai ficar muita gente. Antes da volta de Jesus, milhões e milhões e milhões de pessoas vão se entregar a Jesus, vão se converter. Porque tem que ser muita gente para poder compensar alguns que também vão ficar. Vai ficar muita gente. Agora tem uma pergunta. Pastor, dá para nós termos uma ideia de quem vai ficar? Dá. E não é difícil. Sabe como é que nós podemos ter uma ideia de quem vai ficar? É só fazermos uma pergunta. Quantos estão prontos para subir? Se a volta de Jesus fosse daqui a 1 minuto. Toda pessoa que disser, eu não estou pronto. Se a volta de Jesus fosse daqui a 1 minuto, eu não estou pronto. Essa pessoa é candidata a ficar. Sabe quem vai subir? Aquela pessoa que diz, pastor, se fosse agora, e que pena que não é agora, porque eu estou pronto para subir. Só tem uma pessoa que sabe se eu vou subir ou não. Só uma. Sou eu. Agora, só tem uma pessoa que sabe se você vai subir. É você. Então você pode decidir agora. Se fica, você vai. Você pode decidir agora. Se fica ou se vai. Agora nós vamos passar para o número 5. Depois do selo nós temos as trombetas. As trombetas vão proclamar juízo. Veja só. Depois os irmãos vão me responder uma pergunta. Por antecipação eu já dou a pergunta. O que é que vai sobrar do planeta Terra? O primeiro alvo do juízo da primeira trombeta, irmãos? Forte. Mais gente. Todos. O segundo alvo do julgamento da segunda trombeta. O alvo do julgamento da terceira trombeta. Agora vamos recapitular. Já foi julgada a terra, já foi julgado o mar, já foram julgados os rios, já foram julgadas as fontes. Ainda sobra? Vamos ver. O próximo alvo, sol, lua e estrelas. Aí vai afetar todo o sistema cósmico. Sol, lua e estrelas. Os irmãos sabem que o mundo depende do sol, da lua, das estrelas. Tem gente que pensa que a terra não depende das estrelas. Mas se você ler em Gênesis 1, a partir do versículo 14, você vai descobrir que Deus disse que o luminar maior, que é o sol, era para governar a terra, o luminar maior era para governar o dia, o luminar menor para governar a noite. E diz a Escritura Sagrada, e nós entendemos isso com muita clareza, há muitas coisas neste mundo que dependem da lua. Hoje existem uns radares muito sofisticados, mas durante séculos o homem se orientou pela lua. Mas não é só isso, não. As marés estão em profunda conexão com a lua. Se houver qualquer desequilíbrio no sistema lunar, vai haver desequilíbrio nas marés. Outra coisa, as lavouras deste mundo dependem das marés. E tem mais. A gravidez de uma mulher está conectada com os ciclos lunares. Uma gravidez pode ser melhor ou pode ser superior ou inferior, dependendo do ciclo lunar. Se a lua for atingida por uma trombeta de juízo, então toda a influência da lua na terra será absolutamente sentida. É melhor estarmos preparados para subir.
Não é negócio ficar. Agora, o próximo alvo, o quinto alvo o alvo da quinta trombeta, qual é? O abismo. Por que o abismo? Porque no abismo estão presos os demônios. Os demônios. Eu acho que vale a pena dizer uma coisa. Pelo menos eu estou dizendo isto ao pastor desta igreja. Deus está dando nestes últimos dias uma autoridade para seus pastores, principalmente para os seus pastores, e esta autoridade está começando a acontecer de uma maneira muito linda ao redor do mundo. A autoridade de ordenar, ou de pedir a Deus que ordene que demônios que estão fazendo estragos exagerados sejam acorrentados, sejam presos e vão para o abismo aguardar o dia de juízo. Se alguns dos irmãos um dia desejaram conversar um pouco mais com o pastor Uriel de Jesus sobre este assunto, ele tem grandes novidades sobre isto. O sexto alvo, o Rio Eufrates. Muitas pessoas não sabem porque isto não está claramente na Bíblia, teve que vir por revelação. Mas no tempo de Abraão, houve uma guerra espiritual de demônios contra Abraão. E por um ato supremo de Deus, houve demônios daquela época que foram levados para o rio Eufrates e ainda estão lá. Essas trombetas precisam atingir o rio Eufrates. Saddam Hussein dirigia o Iraque e é naquela terra que está o rio Eufrates. Agora vamos, em último lugar, número 7. A sétima trombeta vai atingir que alvo? O espaço. O que é que os irmãos podem imaginar que atinge o espaço? Primeiro, os pássaros que voam. Vamos mais acima? O sistema de navegação aérea vai ser todo afetado porque haverá uma trombeta. Imagina, por exemplo, uma trombeta vindo com juízo da parte de Deus e todas as viagens aéreas de repente serem influenciadas por essa trombeta. Irmãos, não é vantagem nenhuma ficar. O negócio é ir no primeiro tempo. Agora nós temos as 7 pragas. Como se não bastasse os selos, como se não bastasse as trombetas, agora vem as pragas. Primeiro o alvo da primeira praga, da segunda praga, da terceira praga, da quarta praga. Se os irmãos olharem, há uma semelhança entre as primeiras pragas e as primeiras trombetas, com a diferença de que a quarta praga é direcionada para o sol. Agora a quinta praga é para onde? Para o trono da besta, ou seja, para a sede do governo do anticristo. Agora a sexta praga é direcionada para onde? Para o rio Eufrates. E finalmente a sétima praga é direcionada para o ar. E estamos deixando espaço em branco para que o irmão encontre na Bíblia onde está escrito isto. Curve sua cabeça por um minutinho. Está bem pertinho de terminar. Diga: Senhor, eu te agradeço. Porque eu não sou candidato à grande tribulação. Amém. Agora não fique vaidoso porque você não é candidato à grande tribulação. Ajude na evangelização para que mais pessoas deixem de ser candidatas à grande tribulação. Vamos concluir aqui só lendo. Vamos voltar para a página 10 para concluir. Nós estávamos no número 18, 8.18, a mulher e o dragão. Aí esta mulher é Israel, esse dragão é Satanás. Depois é uma história simbólica muito interessante. Qualquer comentário da Bíblia explica sobre isso. Não há necessidade de descer a detalhes. 8:19 vem a trindade satânica, que nós explicamos ontem à noite. Veio 144 mil. Vem as 7 pragas das quais já falamos. Vem o mistério e a destruição da Babilônia, que é todo o sistema religioso de apostasia e de ecumenismo. Depois termina o período da grande tribulação com 2 coisas: as bodas do cordeiro lá em cima e a revelação de Cristo aqui embaixo. Aí começa, como Cristo já chegou, ouçam bem, como Cristo já chegou aqui no 8.24, e ele vai reinar, então é preciso que Satanás esteja preso. E aí se dará a prisão de Satanás. Quantos glorificam a Deus por isto? Aleluia. A prisão de Satanás. E depois entra o reino, está em branco, o reino milenial. O reino milenial. Só tem mais 4 tópicos, portanto a gente vai conseguir chegar ao fim, mas eu queria dar uma palavrinha sobre o reino milenial. Você pode vir aqui, por favor? Você vai simbolizar Jesus aqui. Alguma pessoa está vendo este moço? Sim. Todos estão vendo? Então, por favor, assim como esse moço está vendo, sendo sentado nesta cadeira, Jesus será visto no reino milenial. Amém. Agora, uma coisa. Os irmãos querem que algum anjo por aqui? Amém.
Eu não entendi se creio ou se não creio. Os irmãos creem que há algum anjo por aqui? Amém. Que amém quer dizer assim seja. Eu fiquei sem entender. Os irmãos creem que há algum anjo por aqui? Sim. E onde estão? Como é que a gente não vê? Mas creem, não creem? Pois assim vai ser no milênio. Jesus será visto. E os crentes estarão reinando com Cristo, mas os crentes não serão vistos. Nós seremos no milênio o que os anjos são hoje. Nós faremos no milênio o que os anjos fazem hoje. Este é o seu destino. Fica firme, fica firme, fica firme. Você tem futuro. Aperte a mão fortemente de quem está perto de você e diga: você tem futuro. Não desista. Ok, tem mais. Jesus assume o trono em Israel, em Jerusalém, e começa a reinar. Um rei tem que fazer decretos. Eu tenho o privilégio de informar os irmãos os 2 primeiros decretos de Jesus. Gostariam de saber? Decreto imperial de Sua Majestade Jesus Cristo. Coisa linda. Decreto imperial de Sua Majestade Jesus Cristo. Primeiro, artigo 1º, ou seja, decreto número 1. Haja paz em toda a terra. E pela primeira vez, desde que Adão caiu, esta terra conhecerá a paz. Este é o primeiro decreto. Agora imaginem o próximo decreto. Imagine o próximo decreto. Eu vou dar um CD para quem aventurar e dizer de que vai tratar o próximo decreto. Vale um CD? Não vale, pastor? Para pastor não vale. Não vale para pastor, não vale. Tira os olhos. E nem cola. Alguém tem uma ideia? Você se lembra de ter... Não? Ninguém fala? Alegria? Nova Jerusalém. Ok, não há tempo para a gente esperar os irmãos. De repente ia ser fuçando um pouco e ia sair. Os irmãos já leram um versículo da Bíblia que está no livro de Isaías e diz assim: em lugar do espinheiro crescerá a murta. Isso vai ser no decreto de Jesus. E você diz: ué, mas... Ei, irmã Cristina, desde que Adão, quando Deus fez o jardim do Éden, não havia espinhos. Não havia, irmã, uma rosa com espinho no jardim do Éden. Foi a única vez na história da humanidade, irmão Adão, em que não havia espinhos nas flores da terra. Ô tempo bom. Na hora que Adão pecou e Deus começou a estabelecer os juízos sobre a terra por causa do pecado, um destes foi dizendo para a terra: espinhos e cardos tu produzirás. Por isso é que existem espinhos em todos os jardins do mundo inteiro. Porque enquanto houver um espinho na terra, acompanhando alguma flor, Deus está dizendo 2 coisas. Eu estou vivo, olha para esta flor. Mas o pecado existe, olha para este espinho. Agora, Jesus veio a este mundo. E o grande desafio de Jesus foi tirar Escuta, a Bíblia é um livro interessante, né? A gente lê a vida toda, mas não se cansa. João Batista foi quem apresentou Jesus oficialmente a este mundo. Como foi que João Batista apresentou Jesus? Eis o Cordeiro de Deus. Só uma palavra. Eis o Cordeiro de Deus que, só uma palavra, que tira. Digam, tira. Para Jesus tirar o pecado do mundo, ele tem que fazer 2 coisas. Ainda uma das coisas mais preciosas deste mundo é o choro de uma criança. Dura quando os adultos choram, as crianças não. Para Jesus tirar o pecado do mundo, Rodrigo, ele tinha que fazer 2 coisas pesadas, difíceis. Primeira,
ele tinha que tirar os espinhos do mundo. Mas para tirar os espinhos do mundo, ele tinha que substituir a própria terra que recebia os espinhos para poder tirar os espinhos. Quando chegou o dia da crucificação de Jesus, já disse: eu vim para salvar os homens. Eu vou tirar o pecado do mundo. Eu ofereço a minha cabeça para vocês porem nela uma coroa de espinhos. Quando você olha para a coroa de espinho na cabeça de Jesus, ele está dizendo: um dia, por causa dos espinhos da minha cabeça, um dia eu vou voltar e vou tirar os espinhos que há na terra. É por isso que seu próximo decreto vai ser esse: em lugar do espinheiro, não haja mais espinhos. Irmãos, isso é por decreto, irmãos. Isso não é trator tirando, não. É por decreto de Jesus. Todos os espinhos da terra desapareçam. Agora, se alguém perguntar: que autoridade tu tens para tirar os espinhos da terra? Ele vai dizer: lembre-se da minha cabeça, coroada de espinhos, quando eu estava na cruz. Você pode aplaudir a Jesus? A morte é o quê? A morte é um estado, é uma penalidade, é um anjo ou é um espírito? Dessas 4 respostas, a morte é 3 coisas. A morte é um estado para quem morre. A morte é uma penalidade. A morte é um estado em relação à pessoa que morre. A morte é uma penalidade em relação a Deus que determina essa penalidade, não é? Tu és pó e em pó te tornarás. Ok. Agora a morte é um ser espiritual, é um ente. Não é uma pessoa, é um ente espiritual que administra esta punição nas pessoas. E este ser espiritual é o mais forte e perigoso que existe no universo. E quando chegar o final de todas as coisas, depois da derrota do anticristo, depois do julgamento das nações, depois do milênio e depois do grande trono branco, que não está escrito aqui, mas esse branco aqui simboliza o grande trono branco. O grande trono branco, depois, então, haverá a sentença final de Jesus sobre todas as coisas, sobre todas as coisas. Os homens serão julgados no grande trono branco. E depois de serem julgados os homens do grande trono branco, aí vai começar o julgamento do que não é homem, do que não é mulher, do que não era a humanidade. Agora vai começar a sessão de julgamento dos anjos caídos, dos demônios. E todos os anjos caídos que desobedeceram a Deus e seguiram a Lúcifer lá em cima, todos eles aparecerão assim em coluna, serão postos diante do Senhor, e o Senhor dirá: eu ofereço a minha esposa, porque já é esposa, eu ofereço a minha esposa, a minha igreja, eu ofereço a oportunidade de punir em sentença final esses demônios. E nós, diz a Escritura, vamos julgar os anjos e determinar os demônios, e vamos determinar a sua punição eterna. Irmão, tenha muita sabedoria quando você falar, e guarde sua boca, porque vai ter um dia que você vai abrir sua boca e determinar a punição dos demônios por toda a eternidade. Depois de punir esses demônios, aí você punir os outros, aí Deus vai punir o inferno, porque o inferno vai ser punido. A Bíblia diz que o inferno vai ser lançado no lago de fogo, aí o inferno vai ser punido, depois vai ser punido Satanás, vai ser uma coisa linda a gente assistir o diabo sendo, não é apenas humilhado, é sendo punido, sentenciado. Eu declaro que você estará por toda a eternidade agora no lago de fogo. 1, 2, 3, e então ele sai levado por correntes e preciosas e fortes, levado para o lago de fogo. E sobrou só um ser no universo, só um: a morte. Disse São Paulo: ora, o último inimigo. Bíblia? O último inimigo a ser aniquilado, a ser julgado, a ser punido, será a morte. E nesta hora, os anjos de um lado e a igreja do outro lado, vamos preparar para o grande coral. E quando a morte chegar e o Senhor for sentenciá-la e puni-la eternamente, nós vamos ouvir então um grande coral da eternidade. Onde está, ó morte, o teu aguilhão?
E o outro lado dirá: onde está, ó inferno, a tua vitória? Quem sabe o baixo, aquele grande baixo da eternidade. Aí vai dizer: tragada foi a morte na vitória. A igreja olha para o Cordeiro, para o Rei, para o Senhor e dirá: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, fecham-se as cortinas do tempo e abrem-se as da eternidade. Vamos estar de pé. Qual é o local do grande evento do Tribunal de Cristo para recebermos galardão? Nos ares. Quer dizer, não é no céu e nem na terra. Os irmãos se lembram de quando Rebeca fez uma longa viagem para se encontrar com Isaac? Rebeca vinha da casa dos pais dela. Representa a igreja que vai sair do mundo por arrebatamento. Isaac não estava em casa quando se encontrou com Rebeca, estava no campo. Então significa que a igreja não vai se encontrar com Jesus nem no céu e nem na terra, vai ser no meio do caminho, vai ser nos ares. Aqui pergunta: galardão ou galardões? As duas coisas, galardão para cada um e galardões para todo mundo. Outra pergunta: dragão, parte da trindade satânica, tem isto a ver com os dragões que vemos nos restaurantes orientais, chineses? Muitos povos da terra usam animais como símbolos. Os chineses, por exemplo, têm o dragão, os americanos têm a águia, os russos têm o urso, os ingleses têm o leão e assim por diante. Então há também que tenha dragão. Esse dragão não será um mero símbolo chinês. É um monstro que tem realmente as características de Satanás. Se nós seremos invisíveis no milênio, então haverá pessoas como nós agora. Nós estaremos com corpo espiritual no milênio, porque nós somos igreja. Igreja será uma comunidade espiritual por toda a eternidade. Agora, o mundo vai continuar a ser mundo, só que perdeu muita gente, só que foi tudo transformado, só que o diabo está preso por 1000 anos, depois vai ser solto, vai fazer umas grevezinhas por aí, para poder as pessoas serem provadas e depois mostrarem se são fiéis ou não são a Jesus, e haverá esse julgamento. Porém, as pessoas vão continuar sendo pessoas humanas. Durante o milênio as pessoas vão viver. Vai ser muito difícil gente morrer. Primeiro porque ninguém vai morrer por tentação. Ninguém vai morrer por espírito de suicídio, por nada, porque o diabo está preso. Quando acontecer uma morte por um acidente, vai ser uma coisa muito rara. E de vez em quando o jornal diz assim: atenção, os habitantes do condomínio número tal ou da cidade tal estão convidados para o sepultamento de um jovem. Aí dá o nome, o endereço da rua. Pá. Quando as pessoas foram lá para assistir o sepultamento, o jovem tinha 100 anos. A Bíblia diz: o mancebo morrerá de 100 anos. Porque a morte realmente será uma coisa extremamente rara. Mas haverá mortes muito raras e haverá nascimentos. As pessoas que nasceram durante o milênio, elas serão evangelizadas, com uma grande diferença. Quem vai evangelizar as pessoas no milênio serão os judeus. Uma grande diferença. Quando você fala Jesus, diz Jesus a alguém, você diz: por favor, aceite a Jesus como Salvador. No milênio ninguém vai falar isto. A palavra vai ser esta: aceite a Jesus como Rei. Porque ele não é mais o profeta, ele não atua mais como profeta, ele não atua mais como sacerdote, que são as épocas de salvação para nós. Ele atuará como rei. E milhares e milhões de pessoas aceitarão o rei. E todo mundo vai querer ir pelo menos uma vez por ano a Jerusalém. E aí vai se cumprir aquele versículo que diz assim: então verão o rei na sua formosura. Glória a Deus. E me parece que eu respondi as perguntas. Respondi. O que nós podíamos falar em três dias falamos. E quando nós fugimos um pouquinho do Apocalipse, é porque Deus queria nos atingir noutra parte. Mas eu penso que fizemos o melhor que pudemos. Por favor, vamos terminar com este papel na mão, na página 11, para todos nós nos alegrarmos aqui. Na página 11. Ô Rodrigo, por favor, você está com a máquina, querido? Eu pediria a você que fotografasse estes gentis cavalheiros e estas nobres madames que estão aqui. Você filmasse com o papel na mão, por bondade. E não é o certificado, não. É a apostila. Últimas mensagens do Apocalipse. Última bênção do Apocalipse. Diga, última bênção.
Não, irmãos, eu pedi para falar bonito, pode ser? Então escute qual é a última bênção do Apocalipse. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Número 2. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ame e comete mentira. Última seleção que se fará na humanidade. Número 3. O último convite é este: o Espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve diga, vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Número 4. Última advertência: se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que está escrita neste livro. E agora 22 e 20. Última oração, e a última oração é esta: ora, vem, Senhor Jesus. E o Apocalipse, que começa com o nome de Jesus, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para enviar a seus servos as coisas que vão acontecer, e as notificou a João, seu servo. Esse livro termina falando de 3 monumentos que nunca perecerão e jamais perderão o seu valor. Com muita alegria, 8:31. O nome do Senhor. Irmãos, os reis se acabarão, os impérios terminarão, as flores deixarão de ser viçosas e murcharão para sempre, os rios secarão, este espaço desaparecerá, a terra se esconderá, tudo terminará, mas o nome do Senhor permanecerá para sempre, sempre. Número 2. A graça, os mais profundos oceanos secar-se-ão e serão transmutados quando houver uma criação de novos céus e nova terra. Mas há alguma coisa que nunca secará, uma fonte que sempre se manterá funda e profunda, a graça do Senhor. E por último, um povo que resistirá a tudo e a todos e existirá para sempre e sempre, como diz o Aleluia de Handel, para sempre e sempre, para sempre. Este povo se chama a Igreja do Senhor. Há alguma pessoa nesta noite que não se sente preparada para o arrebatamento e para ter direito a estas coisas? Tenha uma profunda coragem agora, deixe o seu lugar, venha aqui à frente. O pastor da igreja vai a seu favor para que você receba uma restauração linda no Senhor. Há alguma pessoa que depois de haver assistido este seminário do Apocalipse, sente o desejo de estar mais perto do Senhor? Deixe seu lugar e venha dizendo, Senhor, eu não posso perder esta bênção, eu não posso perder esta bênção, eu quero ser parte deste povo, eu quero ter essa graça eterna, eu quero. Venha, pastor Zezinho, como pastor da igreja, ele ministrará a bênção. Como pastor da igreja, ele estará deixando com cada irmão nesta noite a bênção do Apocalipse, a bênção da revelação, a bênção do tempo do fim. A graça do Senhor, de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Amém. Última palavra que eles digo dentro deste seminário é a seguinte: o Velho Testamento, e eu quero agradecer a Deus por ele, é uma grande coleção de livros, nós precisamos dele. Agora o Novo Testamento é uma grande coleção de livros, é algo maravilhoso. Você sabe como termina o Velho Testamento? O Velho Testamento termina assim: antes que eu venha e fira a terra com maldição. É assim que termina o Antigo Testamento. Aí vem o Novo, e o Novo termina assim: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós, com todos vós. Põe a mão no seu coração, por favor. Diga comigo: eu quero. Eu preciso. Eu quero. Eu preciso. Ficar firme na presença do Senhor. Eu quero. Eu preciso. Subir no arrebatamento. Chegar ao tribunal. Receber meu galardão. Descer na revelação. Casar-me com o Cordeiro, julgar os demônios, triunfar sobre tudo, e viver, e reinar, e gozar, para sempre, e eternamente. Amém. Nosso Deus amado, querido papai. Agradecemos a Ti, papai, por esses 3 dias maravilhosos que passamos aqui na Tua presença, juntamente com Teu filho, pastor Gesiel Gomes, papai, que Tu tens preparado para trazer para nós este ensinamento sobre o Apocalipse. Cremos, papai, que estamos saindo daqui
guardando muita coisa boa que aqui aprendemos. A todos os teus filhos, continua abençoando ricamente a cada um, papai, dando a graça, dando a solução dos problemas, dando ensinamento, papai, dando facilidade para que nós possamos ouvir, crer na tua palavra e guardarmos em nosso coração. Os teus filhos que aqui vieram, papai, que ainda estão assim meio tutubiando, papai, que eles possam sair daqui preparados para dizer: ora vem, Senhor Jesus. Se tu vier esta noite, papai, que nós sejamos todos prontos para subirmos para esta glória eterna, para junto contigo vivemos eternamente, cantando somente o hino da vitória. Abençoa ricamente a todo o teu povo, nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus.